O dia estava particularmente quente quando Rafael, um entregador dedicado e sempre educado, recebeu uma corrida para um dos prédios mais luxuosos da cidade. Ele já conhecia bem a região, onde mansões e apartamentos custavam milhões. Mesmo assim, tratava cada entrega com o mesmo respeito, desde a casa mais humilde até o endereço mais chique. Mas algo naquela chamada despertava um certo desconforto. A descrição dizia urgente, e o cliente já havia enviado 3 mensagens apressadas. Rafael respirou fundo, ajeitou a mochila térmica e seguiu para o destino, sem imaginar o que aconteceria a seguir. Ao chegar ao condomínio, o porteiro, seu João, um senhor simpático que sempre tratava os trabalhadores com gentileza, o cumprimentou com um sorriso. Boa tarde, Rafael. Correria hoje, né? Brincou. Rafael respondeu com um aceno cansado, mas educado. Ele comentou sobre a entrega urgente e perguntou se poderia subir. O porteiro, seu João, fez o cadastro e liberou o acesso, mas seu olhar parecia preocupado. Esse cliente bom, boa sorte lá em cima, murmurou, quase como um aviso. Rafael estranhou, mas continuou. Quando o elevador se abriu no 17º andar, ele foi recebido por uma porta de apartamento escancarada e por um homem vestido de forma extravagante, carregado de joias e com uma expressão arrogante. Até que enfim, você demorou séculos, gritou, sem sequer deixar Rafael se aproximar. O entregador tentou explicar que havia trânsito e que ele veio o mais rápido possível, mas o cliente o interrompeu com mais gritos. Não quero saber. Vocês entregadores só prestam para atrasar minha vida. A humilhação começava ali, de forma aberta e desnecessária. Rafael respirou fundo, tentando manter a calma. Senhor, aqui está o seu pedido. Está intacto e ainda bem quente, explicou com gentileza. Mas o cliente tirou a sacola de sua mão de forma brusca, como se estivesse pegando algo sujo. Claro que está quente. Quer que eu te dê uma medalha por isso? Debochou. Rafael sentiu o rosto arder de vergonha. Ele olhou para o chão, tentando evitar um confronto. O cliente, percebendo o desconforto, pareceu se divertir com a situação, continuando a atacá-lo verbalmente. Quando Rafael se virou para ir embora, o cliente deu a última palavra. Se você quer ganhar mais, arruma um emprego de verdade. Não fique vivendo de migalhas. Aquilo doeu mais do que ele esperava. Ele entrou no elevador com o peito pesado e os olhos marejados, tentando entender por que algumas pessoas tratavam trabalhadores com tanta crueldade. Mas o que Rafael não sabia era que lá embaixo o porteiro o aguardava, e o que ele tinha para dizer mudaria completamente o rumo daquela história. Quando o elevador chegou ao térreo, Rafael saiu cabisbaixo, ainda tentando engolir a mágoa das palavras que havia recebido. Seu João percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu de novo, né? Perguntou com a voz calma, porém firme. Rafael apenas balançou a cabeça, sem conseguir responder. O porteiro suspirou profundamente, como quem já previa aquele desfecho. Esse homem vive tratando os outros assim, mas hoje ele passou dos limites. Rafael tentou esboçar um sorriso, mas a dor ainda era evidente. Seu João pediu para que Rafael esperasse um pouco na guarita. Eu tenho algo para te contar, mas preciso ver se ele não está descendo. Rafael estranhou, mas respeitou o pedido. O porteiro olhou as câmeras, garantiu que o cliente arrogante havia voltado para o apartamento e finalmente respirou fundo, como quem carregou um segredo tempo demais. Você não merece ser tratado assim, garoto. Mas tem algo que ninguém sabe, algo que explica muita coisa. A curiosidade de Rafael aumentou, embora ele estivesse dividido entre ouvir e ir embora de vez. O porteiro começou a contar que aquele cliente, chamado Maurício, não era tão rico quanto aparentava. Ele ostenta, fala alto, esbanja, mas está afundado em dívidas, revelou. Rafael arregalou os olhos. Você está brincando? Perguntou, surpreso. Seu João balançou a cabeça. Eu vejo tudo aqui, meu filho. Ele vendeu o carro há 3 meses e finge que está viajando de motorista. Comprou aquelas joias todas com cartão parcelado em 10 vezes. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. A arrogância do cliente parecia agora ainda mais contraditória. Mas o porteiro não havia terminado. Ele se aproximou e continuou. Só que isso não é tudo, tem algo mais sério. Rafael sentiu o coração disparar. Como assim? Seu João suspirou outra vez, preocupado. Ele está prestes a ser despejado. O dono do apartamento já entrou com ordem judicial. É questão de semanas até ter que sair daqui. Rafael, mesmo após ter sido humilhado, sentiu uma pontada de compaixão. Era difícil imaginar alguém que vivia de aparência passando por uma situação tão grave e descontando nos outros seu próprio desespero. Rafael passou a mão no rosto, tentando entender tudo aquilo. Então, ele me humilhou porque está desesperado?
Seu João assentiu. Pessoas quebradas por dentro fazem de tudo para parecerem no controle. O entregador respirou fundo, sentindo o peso da revelação. Não justificava o que havia acontecido, mas explicava muito. Antes de sair, Rafael agradeceu ao porteiro pela sinceridade e apoio. Você não está sozinho, garoto. Nunca deixe que alguém defina seu valor, disse seu João, oferecendo um tapinha no ombro. Rafael saiu dali mais leve, sem imaginar que ainda havia muito mais por vir. Quando Rafael saiu do prédio ainda pensativo, seu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo. Cliente avaliou sua entrega. O coração dele gelou. Abriu a avaliação devagar, já esperando o pior. E lá estava, uma estrela acompanhada do comentário ofensivo de Maurício. A injustiça bateu fundo. Rafael precisava trabalhar e avaliações ruins poderiam prejudicar suas próximas entregas. Ele fechou os olhos por um momento, respirando profundamente para não deixar a raiva tomar conta. No caminho de volta para a moto, Rafael lembrou das palavras do porteiro. Aquilo acalmou um pouco sua dor, mas a sensação de impotência permanecia. Ele se sentou por alguns minutos, observando o movimento da rua e tentando decidir se deveria recorrer ao suporte do aplicativo. Mas a verdade é que estava cansado de lutar contra situações injustas. Porque sempre o mais fraco é quem paga, pensou. Seu capacete estava ao lado, refletindo sua própria imagem abatida. Antes de colocar o capacete, Rafael ouviu alguém chamando seu nome. Era seu João, que havia saído correndo até a calçada. Rafael, espere. O entregador se levantou rapidamente preocupado. O porteiro segurava um envelope amassado, como se tivesse sido guardado às pressas. Você precisa ver isso, disse ele, ainda ofegante. Rafael franziu a testa sem entender. O que é isso, seu João? O porteiro respirou fundo, preparando-se para revelar algo que guardava havia muito tempo. Seu João então contou que aquele envelope havia sido deixado por um morador antigo para Rafael, anos atrás, quando ele ainda trabalhava com o pai em pequenas entregas. O garoto, confuso, pegou o envelope e reconheceu o nome no canto superior. Era de um cliente que sempre tratou sua família com respeito. Dentro havia uma carta dizendo que Rafael era lembrado por sua educação e esforço, e que se algum dia ele enfrentasse alguma injustiça no trabalho, deveria mostrar aquela carta à administração do aplicativo, pois o homem era sócio investidor da empresa. Rafael ficou paralisado. A carta era uma espécie de proteção, um reconhecimento inesperado que poderia ajudá-lo justamente naquele momento. Seu João sorriu. O mundo dá voltas, meu filho. As palavras emocionaram o entregador, que sentiu um misto de gratidão e esperança brotar no peito. Talvez aquela humilhação fosse o começo de uma virada. Ele respirou fundo, guardou a carta com cuidado e tomou uma decisão. Iria lutar contra a injustiça, não com raiva, mas com verdade. No mesmo dia, Rafael enviou a carta ao suporte do aplicativo, anexando também um relato completo da humilhação que sofreu. Para sua surpresa, poucas horas depois recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, uma supervisora pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu que o caso seria analisado com prioridade. A voz dela soava diferente, quase reverente. O senhor é citado na carta como referência de atendimento. Vamos investigar imediatamente. Rafael sentiu o peito aquecer. Finalmente era ouvido. No dia seguinte, Rafael voltou ao prédio para outra entrega, mas desta vez mais confiante. Assim que entrou, encontrou seu João sorrindo como quem já sabia das coisas. Garoto, você virou assunto aqui, disse ele rindo. Minutos depois, Maurício desceu apressado do elevador, com o olhar nervoso. Ele estava irreconhecível. Roupas mais simples, postura encolhida, rosto tenso. Rafael percebeu que algo havia mudado, e não demorou para descobrir o motivo. Maurício foi direto ao porteiro, mas sua voz não era mais arrogante. Seu João, veio uma notificação do aplicativo. Disseram que minha avaliação foi investigada e suspensa. Perguntaram sobre comportamentos inadequados. Ele parecia assustado. O porteiro apenas cruzou os braços. Eles descobriram a verdade. Rafael permaneceu em silêncio, esperando que ele terminasse. Maurício virou-se para o entregador, e pela primeira vez, não havia superioridade em seu olhar, apenas vergonha. Eu queria pedir desculpas, disse Maurício com a voz embargada. Eu estava passando por problemas, mas não tinha o direito de descontar em você. Rafael ouviu tudo com calma. Não era fácil perdoar alguém que o feriu, mas a dor do outro também era evidente. Todos têm problemas, respondeu Rafael. O que define a gente é como tratamos quem não pode nos dar nada em troca. As palavras atingiram Maurício como um golpe preciso, e ele baixou a cabeça, reconhecendo sua culpa.
Nos dias seguintes, Rafael não só teve sua reputação restaurada no aplicativo, como também recebeu uma mensagem do investidor que escrevera a carta anos antes. Ele ofereceu apoio e oportunidades de crescimento dentro da empresa. A vida começava, enfim, a se alinhar. Antes de sair do prédio, Rafael apertou a mão de seu João, agradecido. Você mudou tudo, disse. O porteiro sorriu. Às vezes a verdade é a maior vingança. E naquele dia, Rafael entendeu que força não é humilhar, é permanecer digno, mesmo quando tentam rebaixar você.